Bom dia, igreja. Bom dia. A paz. Vamos nós. Presença. Seguinte, olha como é que Deus é. Eu tinha preparado uma palavra, e essa palavra ela falava de Ezequiel, um profeta, Ezequiel 28. Em razão do mundo que a gente tem, as crianças, por favor, podem ir lá para o CD Kids com a tia Jéssica que está ali, ela vai levar vocês, e aí vai ter um lanche lá para vocês e tudo. Então eu estava pensando lá, essa palavra na verdade foi uma palavra que a gente pregou lá em Maria Joaquina, numa igreja pequenininha, que é parceira nossa e tal, dia de Santa Ceia, e assim, Deus falou no meu coração o seguinte: o mundo é um mundo ficar corrido, as pessoas ficam na internet, não existe, se a gente não tirar uma foto e não postar a foto, aquele ato não aconteceu, a gente esquece muito rápido das coisas. Está dando para ouvir direito? Então, se não der, vai sem microfone. Acho que sem microfone fica melhor até. Então, assim, a gente esquece muito rápido das coisas, a gente posta as coisas na internet, a gente vive competindo, a gente vive tentando. Alô? Trovão. A gente vive competindo, a gente vive pela vaidade. E aí, lá atrás, semana passada, eu pensei em Ezequiel 28. Ezequiel é um profeta. E esse profeta, lá no Ezequiel, capítulo 28, ele fala nada menos do que de um ser de luz, Lúcifer. Já ouviram falar dele? O erro de Lúcifer foi o quê? Olha só, majestoso, regra de medida. Ele era o cara que acreditou que poderia ser Deus. E ele caiu. O orgulho, a vaidade acabaram com ele. Então lá atrás, nessa pregação, eu pensei assim: poxa, a gente tem que tomar cuidado com o orgulho e com a vaidade. E aí eu peguei Ezequiel 28. Aí eu falei, outra coisa que a gente esquece é do Deus grandioso que a gente tem aqui. Essa presença, aquilo que Ele faz pra gente. Se a gente for olhar a estatística, só da gente estar aqui vivo, a gente representa um percentual milagroso que existe. Então, eu me lembrei de Josué 24. Quando Josué, você já deve ter escutado falar nisso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que as pessoas esquecem o seguinte: antes de Josué ter falado isso para o povo, ele lembra tudo que Deus fez. Ele fala: foi o Deus que tirou a gente do deserto, de Abraão, Isaac e Jacó. Foi o Deus que esteve com José. Foi o Deus que abriu o mar. Esse Deus é o nosso Deus que vocês, povo, raça eleita, estão esquecendo. E quando ele fala isso, ele diz para o povo que estava na idolatria, que estava, hoje em dia seria o povo que fica na internet, que fica postando, que esquece a palavra. Ele disse assim: ó, eu não sei vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo faz de novo uma aliança com Deus. E a última coisa que eu falei nessa pregação foi: não negocia com aquilo que vai fazer você perder a sua bênção. É aquela facilidade que vem, é aquela voz do maligno que vem, é aquele acerto que você faz, é aquela fofoquinha. O iPhone, para quem tem, ele tem um símbolo aqui atrás que é maravilhoso. Quem sabe qual é o símbolo que tem atrás do iPhone? Uma maçã mordida. Quem que te lembra uma maçã mordida? É o símbolo do pecado que a gente carrega na mão. Agora, eu posso usar isso de forma sábia, ou posso usar isso para atormentar a minha vida e a dos outros. Então lá eu falei disso. Aí hoje eu estava vindo para cá e falei assim: pô, eu vou falar disso. Já está na cabeça, foi o que Deus tocou no meu coração, está recente. E aí ontem o pessoal da igreja pediu para eu fazer o devocional no nosso café da manhã. Aí Deus tocou meu coração e eu fiz um devocional diferente. Falei: não, vou fazer uma coisa diferente. Essa madrugada, eu acordei 2h30 da manhã e mudei tudo. Porque veio uma outra mensagem. Uma coisa que eu nunca preguei, eu até sei, mas eu nunca preguei a respeito disso. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei um sujeito.
seu Moacir. E já mudei a minha pregação. Seu Moacir, levanta seu Moacir, por favor. Levanta, está bonito. Dá uma rodada. Roda aí para o pessoal te ver. Seu Moacir mudou o que eu ia falar. Por quê? Você passa isso, obrigado. Seu Moacir, ele ficava, e ele autorizou, ele falou, pode falar, porque eu acho que é um testemunho importante. Seu Moacir ficava ali atrás do cartório, no recreio. E tem algumas passagens engraçadas com o seu Moacir. Engraçadas porque hoje a gente vê ele bem. Por exemplo, numa delas eu cheguei para lá levar a nossa quentinha, a gente rodava, não ficava só no posto 12. E aí eu virei para o seu Moacir, eu queria um sapato. Aí eu virei mais ou menos com igual a esse e falei assim, seu Moacir, se o problema é esse, pega, quanto sua calça? 43, vou meu tamanho que eu. Pega meu sapato. Aí ele olhou para o meu sapato e falou assim, não quero isso. Eu quero um sapato bacana, aquele que tu usa para passear, para sair. Aí e assim, o pessoal assim, mestre, se ele aceita teu sapato. Gente, voltava para casa amarradão, descalço, sem problema nenhum. Porque eu estava indo para casa. Deus proveu, e eu tinha condição de chegar em casa e tomar um banho. Tinha condição de chegar em casa, ter um outro calçado. Ali, para ele, aquele calçado, na minha cabeça, era mais importante do que para mim. Ele não aceitou meu sapato. Eu falei para ele assim, amanhã, era velho, horrível, era velho. Ele falou que ele tênis bonito. E aí eu virei e falei para ele assim, onde o senhor vai estar amanhã de manhã? Eu vou estar no corre, então vou estar na praça aqui, tomo um café, leio o jornal, tomo um café, vejo as revistas e depois eu vou para o corre. Aí eu falei, então eu venho de bicicleta para encontrar o senhor. Aí ele fez aquela cara assim, tá? De manhã, vim de bicicleta e a gente tem a nossa primeira foto. Eu sou Moacir. Quem gosta de marca? Um Mizuno New Create geração 17. Era outro tênis. Que não quer dizer nada. Quer dizer nada. E aí tem a foto da gente no meu Instagram dando tênis para ele com um barbão, parecendo Matusalém 769, aquele barbão, e ele lá, e ele com tênis na mão, eu e ele. E depois, com muito custo, o seu Moacir aceitou ir para uma casa de acolhimento que a gente tem. Ele não ia, não queria, nunca queria. E numa estratégia a gente fez o aniversário de um amigo dele que estava lá dentro. E seu Moacir só vai para a festa, vai comer um bolo, um salgado, depois a gente traz o senhor de volta. Eu não fui nesse dia. Mas recebi um vídeo do seu Moacir no Vida Plena, dizendo o seguinte: Bez, vim e vou ficar. E aí quando a gente foi de novo no Vida Plena, eu tirei uma segunda foto com o seu Moacir. Cara, é pena não poder projetar a foto aqui. Vou ver se eu consigo no próximo culto, Marcelo me lembra. Quando você olha a foto, eu e o seu Moacir com tênis, depois eu e o seu Moacir, ele de barba, com os dentes. Todo mundo fala assim, impressionante. Beze, o seu Moacir melhorou muito, mas você não tem comparação. Então eu queria agradecer, seu Moacir, porque assim, a mudança de vida, ela aconteceu de uma forma que o meu sorriso estava melhor, a minha cara estava melhor. Tudo porque a gente faz uma coisa que é fazer a bênção circular. Hoje eu tirei de novo uma foto com o seu Moacir, hoje ele já está voltando para casa, já conhece, já fica com a família e tal, já tem controle, já está vindo cultuar com a gente. E isso caiu como uma luva, porque eu não sabia se a passagem que eu tinha escolhido serviria. E a passagem que eu escolhi é a passagem de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, que foi o que Deus falou comigo nessa madrugada, e que fez com que eu mudasse tudo, por parte. Quando a gente vai para Ezequiel 37, ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Imagina um osso que você pega, faz assim e esfarela. Sequíssimos. Então me perguntou:
Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Ezequiel fala, Senhor, Deus, tu sabes. Por que a gente mudou? Quando eu peguei lá, Ezequiel 28, Lúcifer, o meu foco era a humildade e a vaidade. E a palavra mudou de um polo a outro. Por quê? Hoje, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente tem que ser humilde e vaidoso, mas a gente não pode deixar que essa humildade seja motivo de paralisar os planos de Deus para a nossa vida. Ezequiel, o profeta, em Jerusalém, foi levado cativo aos 25 anos para a Babilônia. Aos 30 ele seria sacerdote. Durante 5 anos ele ficou na Babilônia como escravo. Aos 30 anos ele teve a primeira revelação. Isso foi mais ou menos em 593 antes de Cristo. Época de Daniel, de Jeremias. E ele vira e faz o quê? Ele vira e ele vai e profetiza. E nessa passagem do Vale dos Ossos Secos, ele entende o seguinte: Deus fala com a gente aonde a gente está. É Deus que faz tudo acontecer. E nesse quadro de ossos secos, Deus continua. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí, isso é importante. Quando ele ouve isso, ele profetiza. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Isso já mostra para a gente que osso, tendão, pele, é só osso, tendão e pele. É Deus que vai dar o Espírito. E ele continua: então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse o Filho do Homem: esses ossos são toda a casa de Israel, o povo eleito, somos nós. Esses ossos secos representam, na minha imagem, aquela incapacidade que a gente acha que tem. Todos nós. Independente de classe, independente de roupa, chega uma hora que a gente pensa se a gente tem condição de estar naquele lugar ou não, se a gente merece estar naquele lugar ou não, se a nossa vida é só isso, se vai ter condição de melhorar. O que Ezequiel ensina para a gente nessa passagem, eu vou compartilhar com vocês 3 tópicos. Ele ensina para a gente que de ossos secos, o Senhor restitui tudo: pele, tendões, cabelos. Ele reconstrói. Mas mais do que isso, só Ele traz o Espírito vivo para dentro dos nossos corpos. Então hoje eu queria fazer 2 coisas antes de orar de novo, para a gente começar os 3 tópicos. A primeira é dizer o seguinte: é profetizar para a tua vida. Se existe alguma coisa te limitando, se existe alguma crença que você tem de que você não é capaz, ela cai por terra aqui e agora. E não é com a minha autoridade, eu não sou ninguém. É com a legitimidade e com a autoridade que foi dada por Jesus Cristo no Evangelho, onde ele diz que nós somos sacerdócio universal e onde ele diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então a primeira coisa que eu quero fazer na nossa palavra é dizer: está repreendido, tira esse pensamento da tua cabeça. Eu olho para as pessoas aqui e vejo pessoas que são, já posso dizer, professoras de academia de jiu-jitsu. Tem que parar de dar aula para os outros de graça. Tem que ter um trabalho reconhecido, minha irmã. Tem que ter uma academia tua, porque quando tua caixa d'água transbordar, você vai poder abençoar muito mais gente.
Eu vejo do lado dela uma atleta olímpica que tem que ter um patrocínio maravilhoso. Eu vejo o filho dela curado. Não tem cura, mas pelo menos vai estar no modo paralisado. Ele vai poder ter a vida dele, o Dani. Então assim, eu vejo o pessoal do Posto 12 que estava até quinta-feira na rua, no frio. Eu falei para eles o seguinte: gente, eu não venho mais aqui. A gente está vindo aqui há 2 anos e meio. Chegou a hora de vocês irem lá, conhecer a igreja, caminhar com a gente. E o Sr. Moacir confirma essa palavra no meu coração, porque ele é um exemplo de alguém que estava nos ossos secos. Tem uma passagem com o Sr. Moacir que eu vou fazer antes da oração, que foi um rapaz daqui da igreja, o Leonardo, farmacêutico, e a gente foi visitar o Sr. Moacir, não sei se você vai lembrar disso. Quando a gente chegou lá para visitar na rua, para levar cobertor, um frio danado, viraram e falaram assim: Bézia, o Sr. Moacir está desde 6 horas daquele jeito ali, ele todo coberto, um monte de coberta, lembra disso? Tu estava lá no canto. Primeira vez que o cara estava indo, o cara nunca mais voltou. Ele que é da área médica. Aí ele virou e falou assim: pô, Bézia, vê lá. Aí eu fui com maior medo. Eu botei a foto, tá aparecendo assim, aqui. Com cobertor até a cabeça, todo duro, desde 6 da tarde, isso era 8 da noite. Aí eu fui lá, Sr. Moacir. Porra, pra mim aqui tem uma Sr. Moacir. E o farmacêutico aqui. Eu falei: irmão, tu que sabe fazer aquelas paradas de botar a mão para ver se tem não sei o que e tal. Bota aqui. Aí ele olhava assim, branco, né? Aí, não, mas chama ele. Aí eu: Sr. Moacir. Aí assim, se morrer eu tenho que tomar uma providência. Ele vai estar na glória por tudo que a gente falou para ele. Ele tem um sacudidão. Sr. Moacir, opa! Quando ele falou opa, eu falei assim: pô, Sr. Moacir, tu me mata do coração. Aí ele: eu tinha ouvido vocês, eu estava aqui meditando. Eu falei: que meditando, Sr. Moacir? Tu quer matar a gente? Ele é prova viva de que o vale dos ossos secos, os desertos são possíveis, podem ser superados. Quer ver outra pessoa que é exemplo? Eu, filho. Todo mundo tem deserto. Eu passei um dos desertos agora, 30 dias, 35 dias, talvez tenha sido o pior deserto da minha vida. E estou aqui, e na hora que aconteceu, eu pensava nos 3 tópicos que eu vou falar para vocês. Então a gente vai fazer uma oração para estabilizar. Senhor, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Te pedimos que a partir desse momento, Senhor, que teu Espírito permaneça aqui, mas que essa boca, Senhor, imperfeita, de um humano, ela fale o que tem no meu coração, que vem diretamente de ti. Que não fale nenhuma heresia, que não fale nenhuma inverdade, que não diga nada que provém de ti. E que seja para a edificação da sua casa e para a edificação das pessoas que estão aqui, que elas possam receber essa mensagem com carinho, como uma semente no coração de cada uma delas, Senhor. Meu desejo é que elas possam ser transformadas por essas palavras que vêm de Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho, abençoa. Amém. Queria compartilhar com vocês 3 pontos rápidos. O primeiro ponto relacionado a isso é encorajamento. Deus está conosco. Se você não conhece a palavra muito bem, mas conhece a história de José, ele nasce e tem um sonho profético que vai mandar nos irmãos. E aí os irmãos vão, resumindo a história, dando um spoiler, os irmãos fazem o quê? Com inveja, vão e querem matar. Mas Benjamim está junto, fala: não vamos matar, bota no buraco. E do buraco, quando Benjamim tem a ideia de voltar para pegar, acaba que ele vai como escravo. Do buraco de onde ia morrer, ele vira escravo. Está melhor ou não? Ia morrer, virou escravo. E Deus era com ele. De escravo, ele vai para a casa do faraó. Não pecou, ia pecar. Está melhor? Não pecou, honrou Deus. Deus era com ele. Ele vai para a prisão. Pô, mas na prisão está pior. Não está. Porque na prisão ele é o guarda, ele é o escudeiro. Achou, rapaz, aí, ó. Sr. Moacir, eu e Sr. Moacir. Valeu, Marcelo. Agora vê isso. Traquinas, gorda. Sorriso meio amarelado de quem está perdendo um tênis que... E aqui, um sorriso de quem vê que valeu a pena perder esse tênis. José vai para a prisão. Mas por que está melhor? Porque foi lá que ele fez revelações que fizeram com que 2 anos depois ele voltasse para a casa do faraó. E tu já sabe a história.
foi até governador do Egito. E olha que legal, Gênesis termina com a família dele estabelecida e bem. 400 anos depois, o que acontece? Ninguém mais lembra de história nenhuma. Faraó vê que os israelitas estão crescendo muito e começa a perseguir e termina com eles fugindo do Egito e aí começa a êxodo. Então assim, o encorajamento que eu quero te dar está em José. O encorajamento que eu quero te dar está em Paulo. Perseguir cristão. O encorajamento que eu quero te dar está no São Moacir. Está no pessoal do Posto 12 que deu mais um passo. Está na Vera, está na Patrícia, está na Kel. E está em todos nós. O encorajamento que eu quero te dar é a certeza de que Deus pode mais. Esse Deus é fiel. E assim, não tem que ser por pressão, é amor. Para a gente existe uma urgência muito grande da gente querer apresentar esse Deus para você, porque Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. De pessoas que estavam pior do que vocês, do que eu. E essas pessoas hoje estão melhores do que eu. Sabe por quê? A gente olha ali para os prédios, e eu falo isso na praia sempre que eu vou lá, e a gente vê, pô, o cara mora numa cobertura, tem um BMW. Filho, às vezes aquela carcaça está osso seco. Às vezes aquela carcaça está com o filho nas drogas, está com ansiedade, com depressão. Às vezes aquela carcaça é só osso seco. E o Espírito Santo habita em você. E você, com luta, resiliência, você vai caminhando. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para você é essa mensagem de encorajamento. E confiança, que é o segundo tópico. Então, assim, eu sei que Deus pode mais, mas eu confio em Deus. Quem é pai aqui? Quem é pai? Deus vai chegar para você hoje e vai falar. Patrícia, Deus vai falar contigo hoje. E Ele vai dizer assim, pega o Nicolas, leva o Nicolas, pega um cutelo na tua casa, e eu quero receber ele em holocausto como prova da tua fé e que realmente você acredita em mim. Tu levaria o Nicolas? Levaria? Eu não levaria o Yuri, filho. Não levaria. Eu tenho pouca fé. Imagina o que é tu dar um filho em sacrifício. A confiança que Abraão teve quando levou Isaac. A gente tem que cultivar essa confiança, mas a gente sabe que é difícil tu acordar e não ter nada e falar assim, eu sei que eu vou receber a minha bênção hoje. A Miriam, cadê a Miriam? Miriam saiu, foi lá para baixo do batismo. A Miriam falou uma coisa maravilhosa para a gente, para mim, na sexta-feira, que foi o seguinte ontem. Beze, às vezes quando a gente entrega uma cesta básica, quando a gente dá uma peça de roupa, a gente acha que a gente está fazendo bem, e realmente está. E a gente até se sente bem. Mas quando isso vira uma rotina, fica meio mecânico. Eu queria que você mantivesse teu coração desse jeito e que não ficasse mecânico. Porque a tua cesta básica, a tua roupa, muitas vezes é confirmação de oração do outro lado. Então assim, para quem acredita em Deus como Abraão acreditava e acreditou, e por que eu peguei Abraão? Porque Abraão acreditou no osso seco que vai ser ressuscitado, vai ser restaurado. E olha como é que ele não tinha, eu nem fui em Gênesis lá, mas poderia ir. Ele vira e fala o seguinte, quando recebe a ordem, não pensa duas vezes, a gente vai, caminha, leva os servos. Quando está levando os servos, por que Abraão não tinha dúvida? Porque quando Isaac vira e fala, pai, a lenha está aqui, a corda está aqui, está tudo aqui. Mas cadê o cordeiro? Abraão vira e fala, Deus proverá. E quando ele sai com o menino, ele vira para os servos e fala o seguinte, fiquem aqui, eu e o menino vamos subir para adorar, para fazer o sacrifício, e voltamos. Ele não falou, e vou voltar. Então ele tinha certeza, e foi Deus que parou a mão dele na hora do sacrifício e proveu. Como é que eu vou deixar de acreditar assim, gente? Não pode ser brincadeira. O que eu prego eu tenho que viver. O que aconteceu comigo foi muito grave. Uma pessoa conhecida tentou se matar, próxima. E a certeza de que Deus estava fazendo o melhor era constante no meu coração. Cara, é o melhor. Não vai ter problema nenhum. É esse Deus que a gente confia. E isso faz com que a gente não possa brincar com Deus. Eu falei para uma menina que veio aqui, a Patrícia e a Eliane, né? Elas vieram aqui na quarta-feira.
No mesmo dia que elas vieram, veio uma outra pessoa. Como eu já tenho uma passagem anterior, e o que eu vou falar agora nada contra, mas é um pensamento meu. Como eu tenho uma passagem pelo Espiritismo, eu vi que a menina tinha uma guia de Abaloaê. E aí virei para ela e falei o seguinte: olha, não sei, queria conversar contigo aqui entre a gente. Quando eu acreditava nisso, era para aí que eu corria. Eu acho interessante que quando aperta, você vem para a casa do Senhor para pedir para esse Deus que tu não reconhece, que tu não honra, para Ele te abençoar. Sério, está errado. Mas está errado com o que tu acredita. Porque se é o Zé que vai resolver teu problema, é o Zé. Se é Iemanjá, é Iemanjá. Mas se é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Emanuel, é Ele. A brincadeira tem que parar, gente. Acabou, não tem jeito. Me diga quem servirás. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí vem o terceiro tópico: esperança e a vida eterna em Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vendo minha professora de jiu-jitsu, quando estava aqui, volta e meia ela falava, e tem muita gente que ainda fala: Besse, tu vai do santo dos santos a quase o inferno. Para com isso. E eu estou mudando. Quem já está aqui há muito tempo sabe que eu estou mudando. Porque não pode ser brincadeira. Atravessou a rua, morreu, já era, não tem outra chance. A tua casa tem que estar arrumada. Ainda lá, se tu quiser pegar, a gente falou do profeta Ezequiel, vamos falar do rei Ezequias. O cara era tão, vê se tu é íntimo de Deus como Ezequias era. Ezequias vira e recebe do profeta uma mensagem: vai morrer. Ezequias não fala nem com o profeta, ele vai direto a Deus. Como assim vou morrer? Se fosse eu falando como filho, eu falaria: peraí, tá maluco? Eu ando nos meus caminhos, eu te sirvo, eu faço tudo direitinho. Tu não pode, pô, isso não é justo. Tu que é tão justo. Pô, o que eu fiz de errado? Aí Deus fala com o profeta. Antes do profeta sair, ele volta. Deus mandou te dizer que tu vai ter mais 15 anos. 39 anos, morreu com 54. Eu sou mais velho que ele, fiz 55 agora em junho. Vai morrer com 54. Ele não contente, como tem tanta intimidade com Deus, ele vira e fala assim: toda a profecia tem que ser confirmada. Aí o profeta fala: quer que volte a sombra ou que avance a sombra? O cara era tão abusado, Ezequias, tinha tanta confiança em Deus, que ele fala assim: avançar é mole, já é o que acontece. Quero que retroceda. A sombra retrocede. E aí ele vê: ganhei mais 15 anos. Eu falei: tive 15 anos, ganhei mais 15 anos. Aí ele vai levando a vida, dá alguns moles. Por isso que a história é maravilhosa. Ele chama a gente para o palácio, fala o que ele tem, o que ele não tem, fala os segredos. Aí o profeta vem e fala: rapaz, tu vai perder tudo. Vão ser anos de dor, de sofrimento. Aí ele virou a pergunta que o cara faz: comigo ou com gerações futuras? Não, não é contigo, com geração futura. Emanuel foi o pior rei que existiu. Sacrificaram criança. Foi pior do que os inimigos, e depois se renderam. O que eu quero dizer com isso? Não é só arrumar a nossa vida, não. As crianças que estão ali, que legado tu está deixando? Que legado você vai deixar? E aí vai uma crítica assim, porque assim, me incomoda. Eu vou viver de auxílio emergencial. Eu vou ter mais filho, porque agora é premiado. Quanto mais filho tem, mais ganha. Eu quero vale gás. Gente, vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês podem tudo o que vocês quiserem. Não é balela. Pode, mas a primeira pessoa que tem que acreditar nisso, quem é? O filho do rei, o irmão do príncipe, co-herdeiro da eternidade. Nós. Para acabar,
aqui dentro e no mundo, quando a gente fala de religião, principalmente na parte cristã, são sempre 3 espécies de pessoa. Primeira espécie, aquela que está aqui dentro e fala assim: não falou nada demais. Tudo que ele falou eu sei, eu vivo, eu conheço. Queria dizer para essa pessoa, que bom, sempre que a gente ministra, a palavra primeiro é ministrada para a gente, para mudar o nosso coração. E quando ela chega em você, se confirma, é motivo de parabéns, você está no caminho, legal. E se cria alguma análise, alguma crítica para te aperfeiçoar. Ou o cara falou, Ezequiel 28, 24, não é 28, mas assim, o cara falou errado. Você fica em sintonia, em parceria com quem está pregando, porque você conhece tanto quanto, e isso vive no teu coração. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, e esse é que me preocupa, é aquele que está quase desistindo do Evangelho. É aquele que a mão de Deus está escorregando, ele está segurando e a mão de Deus está se esvaindo. É aquele que está cansado, é aquele que não tem mais força, é aquele que está sobrevivendo, é aquele que nesse momento está pensando assim: pô, Bess, se tu soubesse como é a minha vida, tu ia ver que não dá. Se tu soubesse a minha realidade, é porque tu vai sair daqui, vai pegar o carro, vai pegar tua moto, não sei o que lá, e vai dar um rolê, e vai comer bem e tal. Eu não tenho nem passagem para pegar o BRT. A minha situação de saúde não consegue nem segurar a cesta básica que tu vai me dar. Para você eu queria dizer o seguinte, e não sou eu que diz, é o Espírito Santo, porque ele já disse, lá em Apocalipse, ele disse para a igreja de Éfeso, e ele disse para a igreja de Laodiceia: volta ao primeiro amor. Eu conheço as tuas obras, eu sei do teu suor, mas você se afastou de mim. Volta ao primeiro amor. E ele complementa dizendo para a igreja de Laodiceia: tu é morno, eu te vomito. Deus, ele quer um relacionamento contigo, porque ele é tão um Deus de tanto amor, que ele fala o seguinte: se você é frio e eu não te toco de jeito nenhum, eu te amo tanto que eu estou te dizendo, vai. É preferível ser frio, porque a exemplo do filho pródigo, um dia eu quero que tu volte, e quando tu voltar, eu vou estar de braços abertos, eu vou estar orando por você, eu vou fazer festa, eu vou botar um anel no teu dedo, eu vou matar um novilho. Teu irmão que está comigo o dia inteiro vai ficar com inveja, mas eu seguro ele, porque eu quero você. Mas então, se não é esse momento, e a frieza está aí, e essa palavra não te corta, não te toca, espera o teu tempo, mas não fica na mornidão. Não vem para cá, fica na rede social, esperando o momento da sexta. Prefiro, e vamos fechar isso, porque é para respeito dele. Pese, não vou ficar no culto, não me diz nada, e eu quero a minha cesta básica. E vai embora. Aqui é santo dos santos. Aqui é para pegar fogo. Aqui é para matar teu coração. Aqui é para te esconder. Aqui é para te chamar. Aqui é para te eu quero mais por você. Aqui é para chorar. Aqui é para dar o sangue. Aqui é para morrer por ele. Por quê? Porque o terceiro tipo de pessoa que existe é aquela que não sabe de nada disso. É aquela que não sentiu isso. É aquela que vira e fala assim: Bezinha, isso aqui, isso é a maior besteira. Isso aqui não me diz nada. Isso aqui, da galera aí do fundão, da galera aí de trás, isso aqui, já teve gente que falou para mim: isso aqui é besteira. Para essa galera que não acredita e que acha que isso é besteira, eu vou dizer o seguinte: vamos partir do princípio, vou até sair daqui do Santo dos Santos, vamos partir do princípio que não existe Deus. Vamos partir do princípio que é besteira.
Vamos partir do princípio que quando a gente morrer, a gente vai virar adubo de planta. Vamos partir do princípio que a gente vive no mundo cão, que é olho por olho, dente por dente, que a gente tem que mesmo passar acima do outro, tem que assassinar o outro, tem que matar o outro, tem que defender. Vamos partir desse princípio. Vou voltar para cá. Quero te dizer o seguinte: só pelo fato de andar nessa regra, como se fosse um manual de conduta, a tua vida vai melhorar. Por quê? Porque na hora de eu pegar uma menina para namorar, eu vou pegar a santinha. Eu não quero, não tem outra forma de falar, a vagabunda. Não quero. Eu quero aquela que anda naquela regra. Na hora que eu tiver um empregado dentro da empresa, eu não quero o cara que chega atrasado. Eu não quero no culto a pessoa que está passando celular. Eu quero a pessoa que honra a regra, que é amar ao próximo, fazer as coisas com qualidade. Se for só pela regra, já tem lucro. Se isso aqui for um código moral que a gente deve seguir, respeitar, não falar mal do outro, a regra já é densa, mesmo para quem não acredita. Vou viver desse jeito, vou viver bem nesse mundo, virei estrume, virei lá adubo, e beleza, a vida segue. Agora, filho, se essa regra for passaporte para tu receber do lado de lá um abraço apertado de Jesus Cristo, tu que não acredita nisso, cometeu o maior erro da tua vida. Tu cometeu o erro da eternidade. Então, assim, é questão de ser inteligente. Se aquele manual me dá um caminho que melhora a minha vida, vou começar lendo Provérbios, Salmos, Eclesiastes, que é meio mal-humorado em relação ao mundo, mas Salmos e Provérbios e Eclesiastes, vou ler isso. Depois eu vou começar pelo Novo Testamento. Vou me apaixonando por Deus. Isso vai ser a tua bênção. E só de fazer isso e andar nesse caminho, a gente tem a esperança que você consiga a salvação. Essa tem sido a nossa luta. A minha, do Clélson, do Marcelo, da Denise, da Kelma, da Vera, da Patrícia, do Moacir. E cada um com um deserto que Deus olhou e falou assim: eu te criei para ser especial. Eu te criei imagem e semelhança. Filha, o teu deserto eu estou te dando porque eu tenho condições de te dar elementos para superar. Mas é você que tem que vir. Eu estou batendo. Então, gente, que Deus toque o nosso coração para que a gente possa receber isso não como uma demonstração, como uma ameaça, como o carinho de um pai por nós. 2 horas da manhã eu mudei tudo, porque falou no meu coração. Eu falei, eu tenho que estudar de novo o Vale dos Ossos Secos, tenho que entender melhor. Vem Moacir e confirma, não existe coincidência. Não vai na velocidade do mundo. A gente que anda com Jesus Cristo, a gente anda na contramão do mundo. É um amigo que diz que tem como dar uma volta e a gente não quer. A gente não senta mais na roda dos escarnecedores, a gente começa a querer não ficar. A gente começa a falar entre a gente mesmo: vigia, varão. Quando vê alguma coisa, o próximo: vigia, varão. Aí quando vê outra coisa lá, eu olho para o próximo e falo: olha, aí o Bessi está indo, está no santo, Bessi fica no santo. É isso, no santíssimo, né? No santo dos santos. Então assim, gente, é para ser leve, é para ser alegre, é para ser tranquilo. E pastor Sebastião, ele deve estar ocupado lá embaixo, porque hoje a gente tem uma classe de batismo, pessoas que vão se batizar. Então, com a minha simplicidade e a autoridade também dada por Deus, eu queria te dizer, hoje a gente vai estrear 2 coisas. A primeira coisa é, se você quer conhecer um pouco mais da CBRI, quer saber quais são os dias de culto, quer saber quais são as horas, quer saber o que a gente pode fazer junto contigo e tal, Clélson, eu, Denise, qualquer um pode te orientar. Quando tiver com a camiseta do Instituto e tal, Marcelo ali atrás, você já conhece as pessoas. Então isso é contigo.
E a outra coisa é, se essa mensagem falou no teu coração, se tu acredita, mesmo estando imperfeito, não tem que estar bem perfeito, todo errado, a gente gosta de todo errado, todo quebrado. Se você está todo errado, todo quebrado, mas essa mensagem falou no teu coração e você quer aceitar Jesus Cristo como teu suficiente, único Salvador, levanta a mão, vai com o Marcelo quando acabar o culto, que ele vai contigo acender uma lâmpada, que é um símbolo que a gente tem de pessoas que, estou vendo aqui porque eu aceitei essa luz. E aí você vai começar a caminhar com a CBRI, é a gente te ligando, mandando devocional, é vindo nos cultos e tal. É só um ato de declaração. Eu declaro que eu quero aceitar Jesus Cristo. Entendeu? Alguém quer aceitar Jesus Cristo? Alguém foi tocado? Seu Moacir. Sebastião quer a lâmpada dele. Já botou? Sebastião foi outra grande alegria. Eu estou aqui, estou aqui por causa do Sebastião. Eu pensei em desistir. Falei, não é para mim isso não. Primeiro mês, Sebastião veio e traz um cartão para mim no meu aniversário. Foi o único que lembrou do meu aniversário. O primeiro que eu estava aqui foi ele. Seu Bezo. Eu falei, aliás, deixa eu esclarecer, Beze. Eu sou bege, sou Beze, sou Bezo. Então assim, tá Pastor, tranquilo. seu Beze. E a última informação, que é a mais importante de todas, é a Jane que vai dar. Jane, por favor, Ricardo. Léo. A informação que a gente quer saber é a seguinte. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Aí vamos lá. Ahá! Uhul! Vai ter docinho, a gente cortou o coração dela, só deu parabéns no falar dela, tem presente também. Hoje ela ficou igual maluca tentando entrar na cozinha, toda vez que ela ia pra lá, tu me reparou que toda vez que ia pra lá, a gente tirava e levava pra lá. Ih, Jane, vai falar com o Cleo, sim, Jane, já tem que te presença, era toda hora que tu vinha. E a gente vai fazer o quê? Então assim, a gente canta parabéns, a gente vai servir o bolinho com docinho para vocês, porque vocês fazem parte da história dela. O que eu vou pedir agora, por favor, que a gente levante, estenda a mão para cá para ela, que a gente vai fazer uma oração pela vida dessa mulher que é assim, maravilhosa, incansável e tal. Beleza? Senhor, te agradecemos mais uma vez aí na tua presença, pelo privilégio, pela oportunidade de estar na tua casa, ao lado da Jane, Senhor. Ontem a Jane fez aniversário, ela não estava aqui, então hoje a gente está fazendo esse momento para que ela lembre, Senhor, o quanto ela é querida, o quanto nós gostamos dela, o quanto ela frutifica para o reino, Senhor. Que ela receba tudo que está sendo agora emanado das pessoas para ela, no coração dela, Senhor. Que ela tenha um ano novo maravilhoso na vida dela, que seja um ano de realização. Ela que é batalhadora, ela que vence os desertos dela, Pai. Ela que é fiel a Ti. Trabalha no nosso coração e também no coração da Jane, Pai. Ela é bênção para a CBRI, ela é bênção para essas pessoas, ela é bênção para o Instituto. Obrigado, Pai. Que ela tenha saúde, paz, toda ansiedade, qualquer flecha, dardo, inveja, seja paralisado nos teus anjos que estão ao redor dela, Pai. E que ela consiga fazer cada vez mais para o teu reino. Que ela receba o nosso carinho, o nosso amor, que ela merece. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, vamos acender aqui a velhinha.